Olá pessoal, então agora nós vamos iniciar o terceiro capítulo que cai na nossa prova, né? É o capítulo 2 do livro 4 e vamos resolver alguns exercícios. Lembrando que a gente já tem a parte teórica desse assunto que foi dada na semana passada, certo? Então vamos pegar nosso livro 4, vamos abrir na página 346 e resolver o exercício número 1. Considere as soluções aquosas diluídas e de mesma concentração das seguintes soluções. A ordem crescente do ponto de ebulição desta solução, não é? Então ele quer a ordem crescente do ponto de ebulição. Porém, antes disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em como que vai ocorrer a dissolução dessas substâncias aqui. Então vamos lá, a primeira substância, fosfato de magnésio, ela vai liberar 3 íons magnésio, certo? Tem 3 íons aqui embaixo, e 2 íons PO4, ok? A segunda solução, que é o de cromato de potássio, vai liberar 2 íons potássio e 1 íon do dicromato. A terceira solução, não se confundam com esses 5H2O aqui. Quando eu tenho mostrando um sal e depois eu tenho aqui, ó, vezes 5H2O, quer dizer que esse sal está hidratado, mas essa água não faz parte da estrutura da molécula, certo? Então, quando eu tiver a dissolução desse sal, eu tenho que me importar só com cátion e ônio. E eles vão liberar 2 mols de sódio e 1 mol de tiosulfato, ok? E por último aqui, a gente tem o nitrato de alumínio, que vai liberar 1 mol de alumínio e 3 mols de nitrato, certo? Por que eu tenho que separar assim? Porque a gente viu que quando eu tenho uma solução de um soluto não iônico, se eu coloco 1 mol, a minha solução tem 1 mol, certo? Isso vai ter a dissolução desse soluto. Só que o que acontece quando eu tenho um produto que é iônico? Quando eu libero 1 mol, quando eu dissolvo 1 mol aqui, eu libero 3 mais 2 mols de íon. Ou seja, é como se eu tivesse aqui 5 mols, certo? E aqui nos outros eu posso fazer a mesma coisa. Ó, eu tenho aqui 3 mols de íon, aqui eu também tenho 3 mols de íons e aqui eu tenho 4 mols de íons, certo? E quanto maior for a quantidade de mols dos íons solúveis, maior vai ser o efeito dele na hora de elevar o ponto de ebulição, certo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esses aqui são os 2 menores. Então, eles vão ser os que menos vão elevar o ponto de ebulição. Então, eles apresentarão os pontos de ebulição menor, certo? E esse aqui, que é o meu maior número de mol, ele vai causar o maior efeito. Ou seja, ele vai elevar mais o ponto de ebulição do solvente. Então, essa solução aqui é que vai ter a maior ponto de ebulição. Então, vamos analisar aqui, ó, 2 e 3 vão ter aproximadamente os mesmos valores de ponto de ebulição. Então, eu vou ficar entre a A e a D. Essas duas eu excluo, certo? Depois é o 4, certo? É o 4, que é o segundo menor. E o maior ponto de ebulição é o da solução 1. Então, 4 e 1. A minha alternativa correta é a letra D. Ok? Questão número 2 da página 346. Os peixes ósseos marinhos evoluíram, ao que tudo indica, de ancestrais de água doce, que possuem a tonicidade de seus líquidos internos bem maior do que a tonicidade da água doce. Por isso, eles estão continuamente ganhando água do meio e perdendo sais, conforme o esquema abaixo. A gente tem aqui, ó, a água doce e o sangue dos peixes. A gente viu uma setinha mostrando o sentido da água, que vai do rio para o sangue dos peixes, dos íons sódio, cloreto e potássio, que vai dos peixes para o rio, certo? E outros sais que são trocados também, certo? Outros íons trocados também. Então, vamos ver agora as alternativas. Ele também, tá aqui a gente na legenda, o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, que são essas duas
bolinhas aqui. Está representado por essas duas bolinhas aqui, ok? Então vamos lá. Podem-se identificar os seguintes tipos de transporte no esquema apontados pelas setas 1 e 2. Ele quer as setas 1 e a seta 2, certo? Então, olha só, na seta 1, ele está mostrando a água vindo do meio ambiente para dentro do peixe. É um transporte de um solvente, a passagem de um solvente. E a passagem de solvente, a gente sabe que é chamada de osmose, certo? Então, a gente já pode até ver com essa alternativa aqui. E a seta 2 está tendo a passagem do soluto, que são os sais. E a passagem de soluto, a gente sabe que recebe o nome de difusão, certo? Passagem de solvente é osmose, passagem de soluto, difusão. Então, a alternativa correta é a letra E, certo? Daí, indicando a seta 1, osmose, seta 2, difusão. Vamos agora, ainda na página 346, resolver o exercício número 3. Entre 6 e 23 de fevereiro, aconteceram os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Dentre as diversas modalidades de esporte, o curling é um jogo disputado entre duas equipes sobre uma pista de gelo. E seu objetivo consiste em fazer que uma pedra de granito em forma de disco fique o mais próximo possível de um alvo circular. Vassouras são utilizadas pelas equipes para varrer a superfície do gelo na frente da pedra, de modo a influenciar tanto a sua direção como a sua velocidade. A intensidade da fricção e a pressão aplicada pelos atletas durante o processo de varredura podem fazer com que a velocidade da pedra mude até em 20%, devido à formação de uma película de água líquida entre a pedra e a pista. O gráfico apresenta o diagrama de fases da água. Então, olha só, nesse esporte, o objetivo é colocar o disco de granito no alvo, só que as vassouras não servem para empurrar o disco, eles não podem tocar no disco. Eles têm que varrer o gelo, friccionar o gelo, para formar aquela película de água e o gelo deslizar sobre essa película até chegar ao alvo na velocidade que eles querem, certo? Para não passar do alvo, certo? Então, eles têm que aplicar uma pressão específica, porque quanto maior for a pressão, mais rapidamente vai passar para o estrado líquido, que é o que vai fazer a pedra deslizar. A gente já falou isso na aula de propriedades coligativas, quando a gente estava falando de patinação no gelo, certo? Então, a gente tem aqui o gráfico, certo? E ele quer saber, com base nas informações constantes no texto e no gráfico, a seta que representa corretamente a transformação promovida pela varredura é a de número. Então, olha só, qual é a transformação que está acontecendo? Uma transformação física de mudança de estado do gelo sólido para o gelo líquido, certo? E a gente sabe, ó, do gelo sólido para o gelo líquido, né? É a fusão que está acontecendo. Então, qual seta que está indicando? Aqui está de gasoso para sólido, de gasoso para líquido, líquido para gasoso. E aqui, ó, eu tenho a seta 2 indo do líquido para o sólido e a seta 1 indo para o sólido para o líquido, que é o que a gente quer. A gente viu que o sólido derrete e vira líquido, né? Então, a seta 1 é a que está representando corretamente, ok? A mudança de estado físico, certo? A gente viu um gráfico lá quando a gente falou da patinação do gelo, que aqui a gente também está mostrando a mudança de estado físico, certo? Só que aqui a gente está mostrando como que varia a pressão. Quando a pressão aumenta, passa do sólido para o líquido. Quando a pressão diminui, passa do líquido para o sólido em uma mesma temperatura, certo? São dois gráficos, certo? Os dois estão corretos dependendo do objetivo da questão. Questão número 4. As propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético a seguir para as substâncias A, B, C e D. Segundo o gráfico, o líquido mais volátil
será o da substância. Então, qual vai ser a substância que apresenta o líquido mais volátil? Primeiro, o que é um líquido volátil? Ó, volátil significa que evapora facilmente. Então, o líquido mais volátil é aquele que evapora mais facilmente, ou seja, que apresenta menor temperatura de ebulição. Se ele evapora mais facilmente, eu preciso fornecer menos energia para ele evaporar. Se eu preciso fornecer menos energia, quer dizer que eu consigo que ele evapore em uma temperatura menor, certo? Então, sempre quanto menor for a temperatura de ebulição, mais volátil é o líquido, certo? E a gente também viu que para o líquido evaporar, a pressão de vapor dele tem que ser igual a ou maior que a pressão atmosférica, que a nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então vamos analisar essa pressão aqui, ó. Nessa pressão, a temperatura de ebulição do líquido A é mais ou menos 75, certo? Do líquido B, mais ou menos 78. Do líquido C, 90. Do líquido D, 120, certo? Então, à medida que a curva vai vindo para cá, a gente vê que a temperatura de ebulição, que é a temperatura que corresponde a essa pressão de vapor, vai aumentando. Então, quem apresenta a menor temperatura de ebulição é o líquido A, certo? Então, a resposta aí é a letra A, ok? Vamos agora para o número 5. Quando se compara a água do mar com a água destilada, pode-se afirmar que a primeira em relação à segunda tem menor, mais maior, então a primeira em relação à segunda. A primeira é a água do mar, que contém vários solutos dissolvidos, e a segunda é a água destilada, que é uma água pura, não tem nada dissolvido, é solvente puro, certo? Então vamos analisar uma das alternativas. Primeiro ele está falando aqui, densidade. O que é a densidade? Densidade é massa sobre volume, certo? Quando eu adiciono sal na água, o sal se dissolve, o volume praticamente não varia. Porém, a massa está variando. Eu adicionei 1 grama de sal, adicionei 2 gramas de sal, a massa está aumentando e o volume praticamente não. Ou seja, o numerador está aumentando e o denominador não. Quanto maior for o numerador, maior vai ser a densidade. Então, quando eu coloco sal na água, quando eu dissolvo qualquer soluto na água, a densidade dela aumenta. Por isso que é mais fácil a gente boiar na água do mar do que na piscina, que a densidade é maior, certo? A gente sabe que os corpos menos densos sempre flutuam sob o solvente, certo? Então, como a densidade da água é maior no mar, porque eu tenho mais sal, fica mais fácil da gente boiar, certo? Então, a gente já pode eliminar a letra A, porque ele está dizendo aqui, ó, que a primeira, que é a água do mar, em relação à água destilada, tem menor densidade? Não, a gente viu que quando a gente adiciona o sal, a densidade aumenta. Então, eliminamos a letra A. Vamos pensar agora na letra B. Ele está dizendo que a água do mar tem menor condutividade elétrica do que a água destilada. E a gente viu que a água pura ela não é um bom condutor, porque ela não tem íons, muitos íons dissolvidos. Ela tem uma pequena quantidade de íons H+, e OH-, da autoionização da água, mas é um valor muito pequeno. Então, por isso, a água pura não é um bom condutor. Por que a água do mar é um bom condutor? Por que é perigoso a gente estar no mar durante uma tempestade? Porque ela tem muitos sais dissolvidos, então tem muitos íons disponíveis. Quanto maior a quantidade de íons, maior vai ser a condutividade elétrica. Então, a água do mar não tem menor condutividade elétrica. Então, essa aqui, aí a gente vai eliminar também. Agora, pressão de vapor. Ele está dizendo que a água do mar tem menor pressão de vapor. Vamos analisar aquele nosso gráfico, lembra? Que a gente viu lá na nossa aula teórica. As curvas em vermelho, é o nosso diagrama de fases, né? A gente tem aqui, ó, líquido, sólido e gasoso, né?
As curvas em vermelho representam água pura e essas pontilhadinhas em verde representam soluções, representam uma solução da água com algum soluto dissolvido, certo? E o que a gente pode ver? Que para uma mesma pressão aqui, ó, eu tenho aqui o solvente, né, puro, e a gente vê que essa pressão diminui quando eu tenho uma solução. Essa é a minha pressão de vapor, certo? E a gente vê quando a gente adiciona o soluto, a pressão de vapor diminui. Ou seja, a água do mar tem menor pressão de vapor do que a água destilada. Então essa por enquanto tá verdadeira, ok? Agora, vamos ver aqui, ó, concentração de íons. A água do mar tem menor concentração de íons que a água destilada? Não, né? A gente sabe que a água destilada é água pura, tem poucos íons. A água do mar tem muitos íons provenientes dos sais dissolvidos. Então a gente sabe que essa não é. Agora, a letra E. Vamos lá. A água do mar tem menor ponto de congelação ou de congelamento do que a água pura. E a gente vê aqui, ó, que comparando a temperatura que a gente tem aqui para uma solução, para uma água pura, certo? Aqui a gente tem a temperatura de congelamento. E aqui a gente tem a temperatura de congelamento para a solução, que a gente vê que realmente é menor para uma solução do que para a água pura. O motivo da gente colocar o sal no gelo para gelar mais rápido a nossa refrigerante, a nossa cerveja no churrasco, para diminuir mais a temperatura e gelar mais rápido as bebidas, certo? Então, realmente, quando a gente coloca o sal na água, como a água do mar, ele vai apresentar um ponto de congelamento menor do que a água pura. Então, a gente está entre a letra C e a letra D. Então, vamos analisar aqui a próxima, né? Vamos ver aqui, ó, condutividade elétrica ou facilidade de vaporização do solvente. Qual que vai ser a verdadeira? Então, olha só, na letra C, vamos lá. Vamos dizer, então, que a água do mar possui maior condutividade elétrica do que a água destilada. Isso é verdadeiro, porque tem mais íons dissolvidos, então tem maior quantidade, tem maior condutividade elétrica, certo? Então essa aqui é a nossa alternativa correta. E vamos ver por que essa está falsa. Seria a água do mar tem maior facilidade de vaporização do solvente do que a água pura. Então vamos olhar aqui o nosso gráfico, ó. A gente vê aqui a temperatura de ebulição da água pura e vê aqui a temperatura de ebulição da solução. E a gente vê que quando a gente coloca um soluto, essa temperatura de ebulição aumenta, ou seja, fica mais difícil de entrar em ebulição. Então por isso essa aqui é falsa, ok? Então a correta aí é a letra C. E mais um exercício na página 347, o exercício número 6. Ao investigar as propriedades coligativas das soluções, um estudante promoveu o congelamento e a ebulição de 3 soluções aquosas de solutos não voláteis, A, B e C, ao nível do mar. O estudo obtido foi registrado na tabela abaixo. Então, olha só, o que a gente vê? Que o ponto de congelamento está diminuindo, certo? Aqui. E o ponto de ebulição está aumentando. Isso é correto, tá? A gente sabe que a adição de soluto diminui o ponto de congelamento e aumenta o ponto de ebulição. Então agora, após a análise dos resultados obtidos, o estudante fez as seguintes afirmações. Então olha só, a solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração. Para a gente ter a maior concentração, a gente tem que ter o menor ponto de congelamento e o maior ponto de ebulição, certo? E a gente vê que isso acontece na letra C e não na letra A, ok? Então a letra C é que tem o maior concentração, porque tem o menor ponto de congelamento e o maior ponto de ebulição, ok? A solução B é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor pressão de vapor.
a gente sabe também que quanto maior for a concentração do soluto, mais ela vai diminuir a pressão de vapor, certo? Então, quem vai ter a menor pressão de vapor também vai ter o maior ponto de ebulição, que mais uma vez é a letra C, ok? E não a letra B. Terceira afirmativa, a solução C é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor volatilidade. Menos volátil quer dizer que evapora com maior dificuldade. Quem evapora com mais dificuldade? A que tem o maior ponto de ebulição. Então, a afirmativa 3 está correta, certo? Com base nisso, a gente vai marcar lá, ó. De acordo com os dados fornecidos e com seus conhecimentos, pode dizer que apenas a afirmação 3 está correta, certo? Na página 347, número 2. As figuras abaixo representam a variação de temperatura em função do tempo no resfriamento da água líquida e de uma solução aquosa de um sal. Então, a gente tem água pura em um gráfico, no outro gráfico a gente tem uma solução. Considere as seguintes afirmações a respeito das figuras. A curva da direita, que é essa aqui, representa o sistema de água e sal. Sim, por que a gente pode falar que sim? A gente lembrar lá do que a gente viu no início do ano, ó. Substâncias puras apresentam temperatura de congelamento constante. Isso a gente pode observar, ó, a temperatura de congelamento constante nesse patamar aqui. Então quer dizer que essa é a água pura e aqui a gente tem a solução, certo? Então a 1 está correta. A 2, ele está dizendo que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. E a gente viu que quando a gente adiciona um sal, a temperatura de congelamento diminui, certo? Ou seja, se eu adicionei sal aqui, quer dizer que a temperatura de congelamento aqui é menor do que a temperatura de congelamento aqui. Ou seja, T1 não é igual a T2. Na verdade, T2 é menor do que T1. Então, essa está errada, certo? E 3, T2 é inferior a 0 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura de congelamento da água pura é 0 graus Celsius. Se a gente sabe que T2 é menor do que T1, então T2 tem que ser menor que 0 graus Celsius. Então, 1 e 3 estão corretas. Então, a resposta certa aí é a letra D, certo? Então, vamos para mais uma questão, questão número 3. Ebulioscopia é a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere 3 soluções aquosas de concentração 0,1 mol, todas elas, ok? As soluções foram colocadas em ordem crescente de temperatura de ebulição, hein? Então, antes da gente marcar aqui, o que a gente tem que fazer? Ver como que é a dissolução, a dissociação desses sais. E no caso do açúcar, que é a sacarose na solução B. Então, primeiro, o NaCl, ele vai dissociar em Na+, e Cl-. Então, tinha 1 mol aqui que se dissociou em 2 mols. A sacarose é um composto molecular, então ela não se dissocia, ela não se ioniza, certo? Então, eu tenho a sacarose sólida, que vai só estar dissolvida, a sacarose aquosa. 1 mol continua sendo 1 mol, ok? E a gente tem o cloreto de cálcio, que vai liberar 1 íon cálcio e 2 íons cloreto. Então, cada 1 mol aqui vai liberar 1 mais 2, vão ser 3 mols liberados aqui. A gente sabe que a concentração de cada uma inicialmente era 0,1, certo? Só que aí a gente vai gerar 2 mols, ou seja, a concentração aqui de íons vai ser o dobro de 0,1, vai ser 0,2 mols. Aqui a gente tem que 1 mol continua sendo 1 mol, então 0,1 continua sendo a concentração, certo? E aqui a gente tem que 1 mol do soluto viram 3 mols de íons. Então, ao invés de 0,1, nós teremos 0,3 mols de íons, certo? Agora, analisando isso aqui, a gente vai ver quem é que vai causar a maior influência na temperatura de ebulição.
certo? Quanto maior for o número de mols, maior vai ser a temperatura de ebulição, certo? Então, a minha menor temperatura de ebulição é a da solução B, depois a solução A e depois a solução C, obedecendo aqui as concentrações. Quanto maior a concentração, maior o ponto de ebulição. Então, B, A, C, que é a alternativa da letra B, certo? E esse foi o nosso último exercício de hoje. Então, vocês estudem bastante, fiquem à vontade para mandar e-mail, tirando dúvidas, ok? E até a próxima aula.